Olá, boa noite. Começando aqui então mais uma live. Hoje eu vou falar então de 5 dicas para as famílias lidarem com o distanciamento social. Se você que não me conhece, então, meu nome é Angela Lorena, eu sou psicóloga e trabalho com atendimento infantil na clínica. Então eu vou começar falando um pouco sobre 5 dicas, né? Para quem está entrando aí, então fala um oi, boa noite para quem está chegando aí. Eu vou começar então falando um pouco sobre as 5 dicas para as famílias lidarem com o distanciamento social, tá? Se você acha que alguém pode se interessar por esse conteúdo, ou alguma família que você acha que pode achar interessante, clica aqui nesse aviãozinho que tem e manda para a pessoa, chama ela para vir participar aqui também. A live vai ficar gravada, então depois também pode marcar as pessoas nos comentários, tá? Então a primeira dica que eu vou comentar para as pessoas, para as famílias, né, lidarem com os distanciamentos, principalmente com criança pequena, é sobre a interação, a importância da gente interagir, né, mesmo nesse tempo de distanciamento. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação, né? A gente acabou fazendo o hábito de falar sobre o isolamento, né? Estamos todos isolados. Boa noite aí para quem está entrando. Então eu tô começando agora. Manda um oi aí se estão me ouvindo, se tá tudo bem, se o áudio tá legal. Eu tô falando então das 5 dicas para as famílias lidarem com o distanciamento. E a primeira dica que eu falei é então da interação, a importância da gente continuar interagindo mesmo em distanciamento. E aí então da gente diferenciar o distanciamento do isolamento, porque a gente acabou na nossa linguagem usando muito o termo isolamento e é diferente. Então, isolamento é você cortar a interação, é interromper qualquer tipo de interação. E quando a gente fala então no distanciamento social, a ideia é dar distância, que é o que é importante a gente fazer nesse momento. Então, nós ainda precisamos tomar os cuidados nesse momento, porque até que se tem uma vacina ainda não é seguro. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Manda um oi aí pra mim, quem estiver me ouvindo. Já comecei a falar da interação, então a primeira dica importante para lidar com o distanciamento é manter a interação, né? E não o isolamento, não se isolar. Então, incentivar as crianças e as famílias a manterem a interação, mesmo que seja pelo... Oi, boa noite, Cassiana, tudo bem? Eu tô falando então da importância de manter a interação social, mesmo que seja pelas tecnologias, pelo celular, pela videochamada, o que for possível nesse momento. Então, mesmo pela distância, pela interação pela tecnologia, a gente pode manter a interação. Não é necessariamente a mesma coisa. Oi, Psicologia Salvador, tudo bem? É, e com os colegas da escola, com outras crianças, com outros familiares, então fazer uma chamada para a avó, para a tia, para os primos que estão distantes. Então, a primeira dica para a gente lidar com o distanciamento é não deixar de interagir. Né? Interagir em casa também, entre a família, entre os irmãos, pai e mãe, mãe e filho. Né? Como que a gente pode interagir em casa? Porque depois a gente já tá com 6 meses, né? Começa a cansar, a gente já tá meio de saco cheio, mas ainda precisamos continuar por mais um tempo. A gente pode fazer coisas juntos, né? Então, eu posso fazer as tarefas de casa junto, eu posso pedir para os filhos, dependendo da idade, colocar a mesa, para lavar a louça, para ajudar a arrumar o quarto. Saudade do Irk, né? Então imagina, naquela época a gente nem imaginava que ia dar para interagir assim, né? Vendo a cara das pessoas, né? E hoje é possível, então a gente pode pôr as crianças para interagir, né? Para falar com os amigos nos momentos. Então, manter a interação, a primeira dica é continuar a interação social, porque isso tem uma importância para a socialização. Então, principalmente as crianças pequenas, é importante que elas interajam. Né? A área da socialização é uma área importante e que então a gente precisa incentivar e estimular que as crianças continuem interagindo, mesmo que seja no distanciamento, nesse momento de distanciamento. É possível então interagir mesmo em distanciamento. Algumas pessoas têm comentado comigo, muitas crianças fizeram e ainda vão fazer aniversário
né, nesse momento. Eu fiz aniversário no meio do distanciamento, né? E aí, como a gente faz? Então, algumas pessoas fizeram um aniversário virtual, que dá certo também. Mas algumas famílias estão optando por fazer o aniversário presencial, mas manter também ainda a distância. Então, com poucos convidados, com mesas longes, né, distantes, que pode se ver, né? Pode interagir ali, conversar, mas mantendo o distanciamento, que é um pouco do que bares e restaurantes têm feito, né? Mas tudo isso precisa ser pensado e planejado para realmente garantir o distanciamento. Então é possível interagir mesmo nessa situação que a gente está, e isso é importante. Então, interação é socialização e a gente precisa cuidar disso e incentivar. O segundo ponto, né, a segunda dica que eu tenho para passar para vocês é a rotina. A importância de manter uma rotina, mesmo que seja uma rotina adaptada para esse momento. Então, antes tinha a rotina de tal horário tem que ir para a escola, começa a escola, horário da aula. E depois tem o horário da saída da aula. Hoje a gente não está indo para a escola. Algumas escolas estão retomando e outras não. Mas então é importante ter uma rotina. Uma coisa que é muito importante que os especialistas têm dito é que o domingo não pode ser igual à segunda-feira. Então nós não estamos de férias, né? Nós estamos tentando retomar as atividades na medida do possível, mas é importante que se tenha uma rotina, né? Que tenha as tarefas e os compromissos que eles sejam mantidos na medida do possível. Então tem que ter hora para fazer tarefa, tem o horário da aula, mesmo que online, para quem está continuando com as aulas online, então tem a hora da aula online, não é a hora que, mas fica gravada. Então é importante tomar cuidado para que assistir só a aula gravada depois e não estar no horário da aula, que isso não vire a rotina, né? Então, qual é o horário da aula? É 3 horas que é a aula. Então, 3 horas é a hora da aula. Eventualmente, como era antes, quando a gente tem algum outro compromisso, não é possível ir para a aula ou ir para a escola, então não ia. Mas, via de regra, a gente tem o horário da aula e vai para a aula, tá? Então, é importante ter uma rotina, ter o horário das refeições, ter o horário de dormir, né? Tudo isso é importante. Então, o fim de semana é o fim de semana. Os dias da semana, eles não podem ser iguais. A gente não tá também numas férias. A terceira dica, então, é manter hábitos saudáveis, né? Então, de novo, lembrando, não é férias. Eu não posso comer porcaria todos os dias. Eu tenho que ter um horário para refeição, né? Eu preciso, nessa refeição, comer coisas saudáveis. Então, talvez dê para aproveitar que a gente está em casa para se dedicar para fazer comidas saudáveis, fazer receitas que sejam boas, não só comer porcaria. Outra coisa importante, exercício físico. Mas como que eu vou fazer exercício físico dentro de casa, né? Muitas famílias moram em apartamento. Mas então, não sei, andar de um cômodo para outro, eu ouvi já alguém dizendo, né, que tá fazendo caminhada indo da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, né? Mas então tentar as atividades físicas ao ar livre, elas estão retomando em algumas localidades também. Então é bem importante que a gente encontre alternativas para manter o exercício físico, isso é um hábito saudável que os médicos costumam recomendar, independente da situação que a gente está. E outra coisa importante também nos hábitos saudáveis é o sono, né? Então, o sono, ele é importante, que a gente tenha hora para dormir, principalmente para as crianças, e hora para acordar. De preferência, que esse sono seja no período da noite, que é o que os especialistas recomendam também. Então, é importante que a gente durma à noite. É muito comum, eu estou ouvindo o relato de crianças que estão acordando super tarde, como se fosse férias, né? Então, à noite, o nosso corpo produz o hormônio do sono, que é importante para a gente conseguir entrar num estado de repouso. Durante o dia, tem o barulho da cidade, o barulho da casa, então a qualidade do sono não é o mesmo da qualidade que a gente tem quando a gente dorme à noite, quando a gente dorme durante o dia. Então, é importante ter horário para dormir e também que ele seja de preferência no período da noite. Então, dormir cedo para poder acordar cedo. E é muito comum as crianças estarem relatando
que estão tendo sonhos, todas as pessoas, na verdade, não só as crianças. Sono está muito agitado, estão tendo muitos pesadelos. Tem vários pesquisadores, então, estudando isso, né? Um pessoal da psicologia já está tentando entender esse conteúdo dos sonos, por que a gente está tendo sono tão esquisitos, né? Confusos. Provavelmente, né, tem a ver com esse momento de incerteza que a gente está vivendo. A gente não sabe até quando a gente vai ficar nessa situação, é uma situação nova que a gente nunca passou por isso, então isso acaba refletindo no sono também e nos sonhos, tá? A quarta dica, então, que eu tenho para passar para vocês é o tempo livre. Então, a importância de ter um tempo livre, mas livre mesmo, né? De não ter aquela agenda lotada, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, tem tudo e hoje é tudo online, então cansa, ficar olhando para a tela o tempo todo, cansa mesmo, o dia inteiro ser tudo online. E aí é importante, então, ter um tempo livre que não tenha um compromisso, que não necessariamente quer dizer não fazer nada, mas o não fazer nada também é importante, né? Por que é importante a gente ter um tempo livre e ter tempo para não ficar sem fazer nada? Porque a gente precisa aprender a lidar com o tédio, né? Então, aprender a lidar com o tédio, com a frustração de eu não tenho nada para fazer, nada legal para fazer, ela é uma aprendizagem importante para as crianças, que vai ser importante lá na vida adulta. Então, a gente vê muitas pessoas que têm essa dificuldade de lidar com o tédio muitas vezes, e aí acaba sendo um problema. Mas é uma aprendizagem que a gente pode começar quando a gente ainda é criança. E a quinta dica, então, que eu tenho para dar para vocês é baixar as exigências, né? Então, a gente está muito preocupado, tem que entregar todas as lições. As próprias escolas já estão com um critério um pouco reduzido, né? Então, dando um prazo maior para entregar algumas atividades. As provas, né? As crianças que eu tenho atendido, então, elas têm falado que a prova pode ser entregue depois de um prazo. Tem um prazo para... Não é a mesma coisa quando tinha aula presencial. Você tinha aquele horário e tinha um tempo para fazer a prova. Então, hoje, algumas escolas têm adaptado para que, então, você tenha um prazo maior para entregar a prova, né? Você tem até uma data para entregar a avaliação ou a prova. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente está se adaptando ainda a esse novo anormal. Então, nem tudo a gente vai conseguir fazer exatamente como era antes, né? Então, ter essa flexibilidade para que a gente possa se adaptar. E o que os especialistas também imaginam que pode acontecer, que provavelmente vai acontecer, é que também a gente vai ter que fazer uma nova readaptação, né? E que não vai ser exatamente tudo igual. Então, que a gente vai lidar com esse novo anormal por um bom tempo. Então, por isso que é importante que a gente consiga cuidar das nossas exigências, para que não seja tudo exatamente como era antes, né? Que tudo tem que ter exatamente, mesmo para a rotina, né? Então, eu falei lá da importância da rotina. Eventualmente, vai acontecer algumas coisas assim, então, a nossa rotina, às vezes, acontece algum imprevisto e que não dá para manter aquela rotina, e tá tudo bem, né? Então, é importante ter uma rotina, mas é importante também ter uma certa flexibilidade de o que dá para ser feito, quando que vai dar para manter a rotina, tá? Então, essas são as 5 dicas que eu queria falar para vocês, para então como que as famílias podem lidar com esse distanciamento. Então, para resumir, quais são as 5 dicas? A primeira é incentivar a interação social, então é importante manter a interação social, mesmo no distanciamento. Distanciamento não é isolamento. A segunda dica, então, é a rotina, a importância de se ter uma rotina com horários, então, para os compromissos, para as tarefas, horário de acordar, horário de dormir, horário das refeições. Os hábitos saudáveis, então, e aí inclui, então, alimentação saudável, ter exercícios físicos, algum tipo de exercício físico. Os professores de educação física têm passado atividades que dá para ser feita em casa, e também o sono. O tempo livre, então é importante ter um tempo livre, né, para a gente aprender a lidar com frustração e tédio, e não precisa ter toda hora, tá toda a agenda preenchida o tempo todo, e baixar a exigência. Lembrando então que a gente está no momento de adaptação, estamos todos nos adaptando a esse novo anormal. Então eram essas dicas que eu queria passar para vocês, para as famílias. Não serve só para crianças, serve para famílias que têm crianças aí de várias idades.
E aí eu vou então continuar postando esse conteúdo. Então essa foi a primeira live. Semana que vem tem mais live, sempre nesse horário, na quinta às 19 horas. E eu vou então salvar essa live agora aqui e ela vai então ficar disponível tanto aqui no Instagram como no meu canal do YouTube. Então eu tenho tentado colocar também conteúdo interessante para as famílias no meu canal do YouTube e também nos meus canais do Telegram. Então, para quem tiver interesse, tem esses links lá na minha bio para acessar tanto o canal do YouTube como os meus canais no Telegram, que é então os canais do PC, Ângela e as crianças, que eu posto então conteúdo para as crianças de atividades lúdicas, ideias de atividades lúdicas para as crianças, e também o meu canal PC Ângela para cuidadores, que então são aí orientações, materiais, dicas para os cuidadores usarem então com as crianças. Então são dois canais diferentes, né? Um que é só para criança, que tem um material lúdico, e um canal então para cuidadores, que eu compartilho lá materiais e dicas para os cuidadores da criança, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Então, se você achou que esse conteúdo é interessante, manda ele aqui para alguém ou então manda alguma dúvida nos comentários. Boa noite!